Felipão, mais uma vez o time no primeiro tempo não foi tão bem, a conversa do intervalo surtiu efeito, o segundo tempo o Atlético jogou melhor, mas não conseguiu chegar ao gol. O que faltou hoje para o Atlético conseguir fazer, mesmo jogando melhor o segundo tempo? Faltou, na minha opinião, enfrentar uma equipe menos qualificada. O Internacional é qualificado. Não adianta nós imaginarmos que vamos ser superiores em todos os jogos. Nós temos que fazer os nossos jogos, temos que saber que temos adversários com muita qualificação, e o resultado, na soma dos dois tempos, eu acho que foi o mais justo possível, porque pelo que as duas equipes fizeram. O primeiro tempo pode não ser tão bom, o segundo também não foi tão maravilhoso assim. Acho que o jogo foi um jogo muito equilibrado das duas partes, duas, três chances de gols para cada equipe, e 0-0 foi um resultado que, contra o Internacional em qualquer lugar, não é ruim. Boa noite, Felipão. Robson De Lázari, da Rádio Transamérica. Quando acontece uma discussão, como aconteceu no fim do jogo entre o Pedro e o Nico Hernandes, o senhor considera que eles demonstrando realmente uma vontade até de vencer, resolve no vestiário, ou é melhor que não tivesse ocorrido? Não, melhor que não tivesse ocorrido, naturalmente, mas ocorreu, e é uma questão de entendimento entre os dois. Quando entraram no vestiário 2 minutos depois, conversaram, um pediu desculpa ao outro, e a situação já foi totalmente deixada de lado pelos dois, porque os dois, no afã de querer tirar a bola ou de conseguir a vitória, um fica mais perplexo com a jogada que o outro, e aí vem aquele lance e a gente poderia ter perdido. Naturalmente que o atleta fez uma jogada fantástica do Internacional e o nosso goleiro foi espetacular. Então, acontecem lances em que há um envolvimento entre os atletas, mas só dentro do campo, ou termina a jogada, termina o jogo, a conversa antes da oração já é feita, já foi tudo sanado, não tem problema para o próximo jogo. Inclusive, sobre esse próximo jogo, Felipão, o Fernandinho vai ser inscrito com a abertura da janela. Ele já joga quarta-feira. Que efeito ele pode causar na sua equipe? O Fernandinho já joga quando tiver condições de jogar. Ninguém vai apreciar nada. Alguém que está há 30 dias, teve 30 dias de férias, começa a treinar, tem 7, 8 dias de treino, tem 3, 5, 6 treinos com os companheiros, não é assim. Não é. Nós não vamos colocá-lo se nós não acharmos interessante colocar no jogo. Vamos ver no decorrer desses 2, 3 dias que temos pela frente, o que acontece com os nossos jogadores de meio de campo, como eles reagem muscularmente, e aí a gente pode imaginar fazer uma coisa ou outra, ou transcorrer do jogo. Ainda não se sabe totalmente em que condições o Fernandinho está. Felipão, boa noite. Thiago Ribeiro aqui do Globo Esporte. Felipão, só o Atlético, o Corinthians e o Flamengo estão disputando nesse momento as principais competições, e também no Campeonato Brasileiro estão disputando na parte de cima. Você acha que por essa necessidade de concentração em todos os jogos difíceis, é normal que o time oscile de um tempo para o outro, até mesmo de uma partida para outra? Normal. Não sou eu que estou dizendo, são os técnicos de todas as equipes que estão dizendo que precisamos de mais tempo, jogar a cada 3 dias. Isso não tem como acontecer. Joga na quarta-feira um jogo em que, se tu perderes, estás desclassificado de uma competição que pode te levar a uma Libertadores, te dá valores muito bons para que possamos investir e tudo mais. Aí no sábado tem jogo de novo, e assim vai. Não tem nada, a gente não tem mais do que se queixar, porque nós sabíamos que o calendário é esse. E todos nós, treinadores, sabíamos. Então, todo mundo tem que ficar quieto e trabalhar e ver o que pode fazer pelo seu time, e pronto, acabou. Só que, claro que não, os jogadores e as pessoas, os humanos, não são máquinas, não é de um dia para o outro que competição aqui, competição ali. Mas a gente vai fazendo o que pode, e dentro do que nós mais ou menos planejávamos, está muito bem.
Felipão, João Guilherme da Rádio Banda B. Hoje, em determinado momento do jogo, você colocou o Vitor Roque e o Pablo ainda estavam em campo. Muito se fala assim, será que o Vitor Roque e o Pablo podem jogar junto? Vai ser algo cotidiano nesse time do Atlético ou foi algo específico para essa partida contra o Inter? Quando a gente treinar junto de vez em quando, a gente pode saber. Agora, amanhã nós vamos ter todo mundo mortinho. Segunda, já é véspera do jogo, tem 48 horas, não se pode trabalhar musculatura dos jogadores porque pode arrebentar. Terça, véspera do jogo. Então, a gente vai fazendo o que pode, por vídeo, por treinamentos táticos e coisa e tal, mas entrosamento é muito difícil da gente obter. Em determinados jogos a gente vai colocar, determinados jogos não, depende da forma como a gente está observando a partida para colocar os dois jogadores juntos. Uma outra pergunta é a questão do Marlos. Ele viajou até para enfrentar o Libertad, não ficou no banco. Ele vem de uma lesão, mas nos últimos jogos não está atuando. Há uma previsão para a entrada dele no decorrer dos próximos jogos? Não tem previsão nenhuma. Eu tenho colocado outros jogadores, porque no decorrer dos jogos eu acho que não é um jogo idealizado para o Marlos, mas na hora que achar interessante, que for interessante também o Furacão, ele entra e joga, faz parte da equipe, faz parte do grupo. Felipão, boa noite. Ainda em cima dessa questão de jogadores, como chegou o Fernandinho, você projeta algo junto com a diretoria do Atlético no que diz respeito à contratação de reforços para esse segundo semestre? O que vocês vislumbram sobre isso? Já foi contratado mais um, não se apresentou ainda, deve ser apresentado daqui uns dias, e acredito que possivelmente seja essa equipe até o final do ano. Mas não se sabe, às vezes pode surgir alguém diferente que a gente não imagina, e o mercado está aí, o Atlético está atuando, vendo onde é que pode fazer investimentos com boa possibilidade também, não só de retorno técnico, mas retorno financeiro, e não se sabe naturalmente. Até dia 18 abre a janela, 19, uma coisa assim, e nós vamos ver o que podemos fazer, mas eu estou muito satisfeito com esse grupo. Acho que com a chegada de um novo atleta que já está contratado, nós fechamos totalmente um ciclo de contratações, a não ser que haja alguma coisa super especial. Ainda em cima dessa temporada, Felipão, essa semana vocês vão conhecer o adversário das quartas de final da Copa do Brasil. Então já joga com o Atlético Goianiense, joga com o Botafogo, ainda não se sabe com quem vai jogar na outra semana, se em casa, se fora. Como é que está sendo esse momento bem movimentado? Aí vem Libertadores também, você até falou que não dá tempo de treinar. Como conduzir um momento desse? Bom, a gente está fazendo tudo aquilo que mais ou menos se planeja. Planejamos a viagem sexta-feira para o Rio de Janeiro, já sabedores, se quem sabe, acho que daí já teremos sabedores de quem vamos enfrentar na Copa do Brasil, se continuamos no Rio de Janeiro ou se vamos a algum lugar depois do jogo de sábado para o domingo, porque pode ser provavelmente as equipes que têm maior influência na televisão jogarão quarta ou quinta, nós não temos essa influência, deveremos jogar terça. Então, se nós jogarmos sábado, tivermos que ir para Fortaleza, tivemos que ficar no Rio, tivemos que ir para Goiânia, a gente já está fazendo a programação para esse deslocamento. Depois, a gente vai fazer as programações normais, porque a Copa a Libertadores a gente já sabe, aí é uma coisa mais fácil. Felipão, até falando um pouco sobre o que aconteceu hoje, né, um empate entre 0-0 contra a equipe do Internacional. Eu queria que você já falou que acho que foi um resultado justo, mas eu acredito que, além de ser um resultado justo, eu acho que a principal importância é manter o Atlético ali dentro. Neste exato momento, óbvio, no começo da rodada, o Atlético é quarto colocado do Campeonato Brasileiro. Eu acho que se colocar dentro desse grupo ali, entre 6, 8 equipes que vão lutar sempre por uma Libertadores e até não por um título, acho que a principal importância agora é isso. Correto? Sim, correto. Nós estamos, eu falei semana passada, nós estamos
entre os 8 da Libertadores, entre os 8 do Campeonato Brasileiro, entre os 8 da Copa do Brasil. A gente vai dando passos. Nós sabemos, todos nós sabemos que o Atlético é um clube que ainda vai se formar muito maior, vai ser muito maior, grande, mas com um futuro. Não é de um dia para o outro e não é porque a gente quer. A gente vai ter que fazer. E está fazendo, à medida que, se nós chegarmos entre os 4 de uma Libertadores, entre os 4 do Brasileiro, é uma situação espetacular. A gente vai indo, dando os passos de acordo com o nosso time. Eu sinceramente, eu acho que a gente está numa situação muito boa. Pretendemos fazer mais. O Atlético nos últimos anos, né, teve até a priorização das Copas, que nem ocorreu no ano passado. O Atlético poupava muito o Campeonato Brasileiro para jogar a Copa Sul-Americana, que de fato era aquilo que buscava o Atlético como ganhar. Hoje o Atlético tem 3 vertentes, e em todas elas o Atlético se sente muito bem. É o que você está falando, por exemplo, sobre o elenco. Você sente capacidade que esse elenco pode trazer, não digo títulos, mas grandes frutos nas 3 Copas? Sim, nós temos condições. Eu me lembro que quando eu vim aqui, acho que era 2021 com o Grêmio, o Atlético disputava a Sul-Americana, se não me engano, alguma coisa assim, lá em cima. Mas no Campeonato Brasileiro estava brigando lá embaixo. Nós não estamos brigando lá embaixo em nenhum campeonato. Nós estamos classificados em todos e razoavelmente bem. Então é uma situação que este elenco me dá essa condição. E vamos ver agora para o jogo de quarta-feira, lá naturalmente observar a reação física desses jogadores, mas provavelmente eu normalmente vou fazer mais 3 ou 4 trocas para início do jogo, para que a equipe se mantenha também um pouco mais fresca. Obrigado, Luiz Felipe.